quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar uma aula sobre as primeiras civilizações indígenas das Américas, a unidade 5 do nosso livro de história. E vamos fazer as atividades e vamos falar sobre as páginas 124 a 137, certo? Bom, neste slide, vocês irão observar a mesma imagem que está na página 124 e 125 do livro. E também vocês vão observar as seguintes perguntas. Por que você acha que as pessoas de diferentes partes do mundo visitam esse sítio arqueológico? Por que vocês acham? Porque tem um legado cultural muito importante aí. E este legado cultural é o que nós vamos falar agora, o foco desta unidade, que será sobre os aspectos culturais dos povos maia, asteca e inca, que foram algumas das primeiras civilizações da América. E eles deixaram um legado cultural muito grande, um legado cultural muito importante. Em sua opinião, essa construção tinha algum significado especial para o povo que a construiu? Esse tipo de construção também foi comum em outras sociedades do passado? Que nome damos a essa construção? Certamente, quando vocês observam essa construção, vocês pensam nas pirâmides do Egito, não é? Mas elas não são as pirâmides do Egito, apesar de serem parecidas. Elas ficam no México e se chamam Chichén Itzá. Ela foi construída por uma civilização muito importante, que são os maias. Vamos aprender bastante sobre eles. No ano de 1492, Cristóvão Colombo teve contato com as populações nativas da América Central. E aí ele conheceu os astecas e os incas. Mais tarde também descobriram outras civilizações na América, que eram os maias. E eles já viviam na região atual do México antes mesmo dos astecas. Os povos indígenas do Brasil se organizavam em aldeias de acordo com as suas etnias, sem formar grandes concentrações populacionais, e realizando as atividades produtivas de forma coletiva. Já os povos maias, astecas e os incas, eles eram bem diferentes. Eles se organizavam por meio de um estado, e este estado era constituído de um governo centralizador. Este governo controlava todas as atividades produtivas nas aldeias e nas cidades. Eram marcadas pela divisão social do trabalho e os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Bom, agora eu vou começar a explicar para vocês sobre os maias. Por volta do ano 7000 a.C., na América Central, que também é conhecida como Mesoamérica, eles começaram a se centralizar, pois começavam a cultivar a agricultura. E isso também fez com que eles começassem a aperfeiçoar e descobrir novas técnicas, como, por exemplo, a irrigação. Então, a agricultura passou a crescer. E este crescimento fez com que eles começassem também a comercializar tudo aquilo que era excedente. Também começaram a se especializar em seus trabalhos. A população maia cresceu
e as atividades produtivas passaram a ser realizadas por trabalhadores que eram especializados. Já o governo de cada cidade maia foi centralizado na mão de um rei. Foi deste processo que, a partir do ano 300, os maias se organizaram em mais de 50 cidades-estados e eram pequenos reinos rivais. Bom, os povos maias também se dividiam na área urbana e na área rural. Na área urbana era a sede administrativa. Ficavam o rei, a nobreza e os sacerdotes. Também os mercadores e os artesãos, que realizavam atividades comerciais. A maior parte dos maias eram agricultores rurais, e eles viviam da agricultura do feijão, da mandioca, da batata, mas a base principal dos maias era o milho. Sobre a religião maia, eles eram politeístas. Então, como nós já aprendemos nas unidades anteriores, eles criam em vários deuses. Aqui nessa imagem, nós vamos falar um pouquinho dos conhecimentos desenvolvidos pelos maias, que são os glifos. Eles eram moldados em argila e depois eram gravados em pedra, ou madeira, ou cerâmica também. E esses glifos, eles eram guardados para fazer registros. Esses registros eram feitos do comércio, ou eles faziam registros de guerra, contagem das colheitas, ou até mesmo os impostos. Neste slide, vamos falar sobre o outro conhecimento desenvolvido pelos povos maias, que é o sistema de numeração. Ele era usado nas atividades comerciais e na administração das cidades. Uma coisa muito curiosa foi a criação da ideia do zero, representado por uma concha. A criação de um símbolo para representar a ideia do zero era bastante avançada na época, pois nenhuma outra cultura havia desenvolvido esse conhecimento. Aqui, mais um conhecimento deixado pela civilização maia, que foi o calendário. Ele foi associado ao sistema numérico bastante avançado. Os maias também criaram e aperfeiçoaram um complexo de sistema de calendários, e eles combinavam com as épocas de plantio e colheita, e com as datas festivas e religiosas também. Agora vamos falar um pouquinho dos astecas. A partir do ano 700, as cidades maias começaram a entrar em um declínio por causa da superpopulação e pela falta das áreas férteis para o cultivo da agricultura. E também por causa das constantes guerras entre os reinos. E isso tudo fez com que o povo maia se enfraquecesse. Então, em 1300, o que havia restado do mundo maia foi dominado por um outro povo, que se desenvolveu na região. E este povo eram chamados de astecas. Os astecas se formavam como um império em 1358. Com um exército muito forte e poderoso, esse povo conseguiu dominar outros povos da região que vivia também. E ele expandiu também para as áreas agrícolas. Cada cidade-estado dominado pelos astecas tinha que pagar impostos sobre tudo que produzia, além de dever obediência ao imperador. Estes impostos eram usados para adquirir ainda mais armas para fortalecer mais os exércitos e objetos também
para cerimônias religiosas. Todas as mercadorias e os impostos a serem pagos eram listados nos chamados códices. Esses eram tipos de uns livros ilustrados e eram feitos pelos escribas e sacerdotes. Além disso, também eram utilizados para registrar acontecimentos como guerras e os fenômenos naturais. Por exemplo, se eles passassem por um período de enchente ou seca, tudo era registrado ali. As principais cidades dominadas pelos astecas estavam ligadas por rotas de comércio, que eram controladas por um funcionário do imperador. Bom, quinto ano, nos próximos slides vocês vão ter um resuminho de cada civilização e também vocês irão ver o Códice Mendonça, que é um códice mais famoso, um dos mais conhecidos dos astecas, ok? Esta foi a nossa aula de hoje. Nós iremos continuar e aprofundar mais sobre o tema nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida procure a professora na aula ao vivo, ok? Muito obrigada, quinto ano!